Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos encaminhando para o fim do ano litúrgico, para o término de mais um ano litúrgico da Igreja. Amanhã celebraremos o 33º domingo do tempo comum. E no próximo domingo celebraremos a grandiosa solenidade de Cristo Rei do Universo. E aí, solenemente encerraremos o ano litúrgico, embora ele ainda se estenda por mais uma semana. De modo que, no domingo seguinte, de amanhã a 15 dias, já será o primeiro domingo do Advento, ou seja, o primeiro dia do novo ano da Igreja. E a liturgia vem direcionando a nossa cabeça, os fiéis, para questionamentos a respeito da eternidade. E nós veremos ao longo desses últimos dias se falar muito em fim do mundo na liturgia. E hoje a liturgia já dá o pontapé inicial, quando o próprio Senhor, aquele que virá, ele vai dizer: mas será que quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Eu confesso a vocês que muitas vezes, ao longo do ano, eu me questiono a respeito desse questionamento de Jesus. Eu me questiono a respeito do questionamento dele. Ao contemplar muitas vezes tantas coisas esdrúxulas, não condizente com o ministério sacerdotal, como a gente vê muitas vezes nas redes sociais, uma banalização do sacerdócio. Eu me questiono quando vejo muitas vezes as pessoas questionando a Igreja, deixando de ser católicos na cara mais dura. Eu me questiono quando vejo que muitas vezes as pessoas, os fiéis, de um modo geral, ordenados ou não ordenados, meio que brincam com a eternidade. E quantas vezes eu paro e com o coração pesaroso eu peço ao Senhor, o bom Deus, que me faça permanecer sempre com a fé que um dia saí da casa dos meus pais, naquele sonho, naquele desejo de servir de um modo pleno e total aquele que um dia me conquistou. E muitas vezes a gente se depara com tantas situações que a gente diz: a fé no mundo está minguando. Mas por quê? A fé no mundo está minguando porque falta o desejo de crescer na fé. E quando se tem o desejo, se falta o grande exercício para se crescer na fé. Não basta só desejar: eu quero ter mais fé. Mas é preciso exercitar esse desejo. E como se dá esse exercício? Aí vocês poderiam me dizer assim: mas padre, a fé é uma virtude teologal e ela não cresce com o exercício. A fé e a esperança e a caridade não crescem com o exercício.
As virtudes que crescem com o exercício da vivência delas é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, que são as virtudes cardeais. Quanto mais a gente exercita, mais nelas nós crescemos, as virtudes cardeais. Mas quando eu falo no exercício do desejo de crescer na fé, eu estou dizendo que é preciso rezar. Observem que as academias do mundo estão cheias. Todo mundo preocupado com o corpo. A caminhar para cá e para lá, a fazer exercícios para o corpo, para a saúde do corpo. E isso está correto. Pensar em uma qualidade de vida para o corpo. Mas observem que, enquanto as academias estão cheias, as igrejas vazias. Por quê? Porque só se pensa em exercitar o corpo e esquece de exercitar a alma, ganhar força na alma, ganhar robustez na alma. Com a maior facilidade, se gasta 5, 6 horas cuidando do corpo. E com grande facilidade, se acha muito rezar 10 minutos. Para que eu possa aumentar a minha fé, eu preciso levar a sério a minha vida de oração. E entender que as dificuldades, que os problemas, eles devem nos ajudar a crescer na fé, a enxergar a vida com um olhar espiritual. E do mesmo modo em que eu preciso tirar um tempo para comer, para dormir, para trabalhar, para descansar, para exercitar o meu corpo, eu preciso também tirar o tempo para meditar, rezar, estar em comunhão com Deus. E por incrível que pareça, tudo isso aqui que eu falei de um modo primeiro, não vai estar bem, não vai acontecer de um modo profícuo, se a minha vida espiritual, a minha vida de oração, a minha meditação não for eficaz para cuidar do meu espírito, para cuidar da minha alma, para que eu esteja bem dentro de mim. E a oração me ajuda a estar em harmonia. A oração me ajuda a estar em Deus, a permanecer em nosso Senhor. Só que vejam que o que o inimigo mais quer é que nós não rezemos. É por isso que se tem tanta disposição para tantas coisas profanas, mundanas. Mas se existe algo que faça com que eu fomente a minha fé, eu não posso ir, eu já tenho outro compromisso. Mas, padre, essa é uma realidade só de nossa paróquia? Não. Essa é uma realidade da vida dos cristãos em meio ao mundo. Rezar me custa. Rezar exige de mim. Quando vocês, poucos que estão aqui na igreja, disseram assim: hoje eu vou tirar a noite para rezar. Ou, mulher, fica aí com os meninos, que eu vou ali rezar um pouco. Vou me isolar aqui um pouquinho para estar em oração. Ou fica aí com as crianças,
A mulher dizendo ao marido que eu vou rezar aqui um pouquinho. E é preciso que nós tomemos consciência de que crescer na fé nos torna cada vez mais homens e mulheres de Deus. É por isso que nosso Senhor conta essa parábola aqui do juiz injusto e da viúva insistente. Muita gente chama essa parábola aqui, e faz parte assim na tradição, de parábola do juiz injusto. Eu gosto de chamá-la de parábola da viúva insistente. Porque para mim é muito mais importante o que a viúva faz. Mas antes de contar a parábola, olha o que nosso Senhor diz. Jesus contou uma parábola aos discípulos para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre. Rezar sempre. Por quê? Porque rezar é bom para mim. Porque rezar faz bem a mim. Só que rezar sempre, e muitas vezes possa parecer que eu tanto rezo, mas me aconteceu essa miséria na minha vida. Eu tanto rezo, Senhor, mas eu parece que não vejo resultado na minha oração. Meu Deus, eu venho rezando tanto, mas parece que o Senhor não escuta as minhas preces. E aí, por causa da pseudo não eficiência de Deus, da falsa concepção de que Deus não está escutando, as pessoas são tentadas a esfriarem na fé e dizerem: não vou rezar tanto não, Deus não me escuta. Só que nosso Senhor, depois que Ele vai dizer da necessidade de rezar sempre, Ele ainda diz mais uma coisa, e diz assim: e nunca desistir. Olha que coisa. Rezar sempre e nunca desistir. Em meio às dificuldades, em meio às alegrias, eu não posso nunca desistir. A minha relação com Deus, nosso Senhor, deve ser a relação mais sublime da minha vida. E nada, nem ninguém, pode atrapalhar. E nada, nem ninguém deve atrapalhar essa relação. E eu devo tomar consciência todos os dias de que rezar é a coisa mais importante da minha vida. Não existe nada mais importante do que a oração na minha vida. E quantos cristãos não sabem disso? E quantos cristãos não levam a oração a sério? Mas, padre, por que rezar é a coisa mais importante da minha vida? Porque a oração me faz estar em comunhão com Deus. Eu posso perder tudo, podem me tirar tudo, mas a amizade com Deus, só eu posso perder. A comunhão com Deus, só eu posso quebrar. Nada, nem ninguém é capaz de destruir a minha comunhão com Deus, a não ser com o meu consentimento.
Se eu consentir, se eu abrir espaço, pode ser que sim. Se eu não consentir e não permitir, essa relação com Deus sempre vai ser uma relação forte. E por causa disso, eu sempre estarei de pé. Mas é preciso rezar sempre. É preciso rezar sempre sem nunca vacilar. E é aí, nesse interim, que nós vemos a primeira leitura de hoje, da terceira carta de São João. Olha o que é que João diz. Eles ainda deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Por amor do nome, se vocês olharem, está em letra maiúscula, aqui é do nome de Deus. Eles empreenderam a viagem, sem nada aceitar da parte dos pagãos. O que é que João está falando aqui? Está falando do proceder de Gaio, da forma como Gaio vivia a fé, como ele, em meio às imperfeições, porque todos nós somos imperfeitos, como ele, que em meio às imperfeições, ele estava procedendo, ele estava agindo de um modo sublime, porque tinha mais qualidades que defeitos, porque tinha mais virtudes do que vícios e pecados, e que de verdade era ali uma luz em meio aos pagãos. Só que aqui nós esbarramos em um grande problema. Muitas vezes, os cristãos se comportam piores lá fora que os pagãos. E a gente vê isso com uma grande tristeza, porque muitas vezes o reto proceder lá fora não condiz com a vida aqui dentro. Quando eu estou dizendo que o reto proceder lá fora, ou melhor, que o proceder lá fora não é um reto proceder que deveria ser na vida dos cristãos, eu não estou falando de uma pessoa sair, se divertir, passear, até bebericar alguma coisa. Não é disso, não. Tudo isso feito com decência e com dignidade é lícito. Não é disso, não. Eu estou falando do escândalo de alguém que vive dentro da igreja e, ao invés de casar, fica amaziado. Alguém que está dentro da igreja, que troca a missa, a comunhão eucarística, por qualquer outra coisa. Eu estou falando de, muitas vezes, ter alguém dentro de casa que vive como pagão e o outro como que não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo, muitas vezes, de ser corrupto lá fora, de estar dentro da igreja e ser infiel à esposa, ao esposo. Eu estou falando de muitas vezes agir com falta de caridade dentro de casa, com os parentes, de ser alguém muitas vezes não virtuoso, de uma língua grande, de uma vida bagunçada, e que muitas vezes vem à igreja. E que aí, quando os pagãos lá fora olham, dizem assim: eu vou para a igreja fazer o quê? Se aqueles que estão lá estão se comportando muitas vezes pior do que eu, que nem vou. Isso é escândalo. Então vejam que a nossa vida de oração deve nos obrigar a encontrar a Cristo. E encontrando a Cristo, nos fazer de verdade e levar lá fora uma vida santa de um reto proceder, que atraia os outros a Cristo. É por isso que o Senhor, olhando para os cristãos, Ele vai dizer:
Vós sois sal da terra. Se o sal perde o sabor, para que serve? Para ser pisado. Vós sois luz do mundo. E a luz serve para iluminar. Iluminar quer dizer atrair o outro para querer viver e viver como nós vivemos e ser aquilo que nós somos. Só que aqui nós temos que entender que o ser, a essência, não é ser melhor que os outros lá fora. O ser aqui é amigo de Deus, filhos de Deus, obedientes, amorosos, tementes a Deus. E lembrem que o temor aqui não é ter medo de Deus. É ter medo de se afastar, de perder o amor de Deus nosso Senhor. Que Deus assim nos ajude e que a bem-aventurada Virgem Maria, que é a onipotência suplicante, nos ajude a crescermos na fé, para que um dia possamos juntos alcançar os céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.